Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a certeza de Deus. Ter certeza de alguma coisa é estar totalmente certo quanto a ela, é ter plena convicção daquela verdade sem nenhuma sombra de dúvida a respeito. Como a lei da gravidade, você tem certeza dela, sabe que ela é real e por isso não se arrisca a desafiá-la. Sabe das consequências de violar os seus princípios. A lei da gravidade é imperdoável. Se você cair de qualquer altura, ela vai te levar até o chão, esteja ele perto ou longe. Você já teve muitas provas da existência dela e da seriedade e respeito que lhe é devido. Então, tenho certeza da sua existência. Mas quando se trata de Deus, de Jesus e das verdades do mundo espiritual, nossa convicção não é assim tão forte. A certeza que temos dele é muitas vezes abalada por simples boatos, por mentiras bem elaboradas, por opiniões de outras pessoas e até por dúvidas semeadas que se infiltraram e enfraqueceram a nossa convicção. Alguém pode falar, mas nós vivenciamos a gravidade todos os dias e seus efeitos são muito aparentes e claros demais para serem ignorados. Sim, isso é verdade. Mas isso porque o nosso relacionamento com o mundo físico embaça a realidade do mundo espiritual e não reconhecemos com tanta clareza a presença de Deus e os seus efeitos, os efeitos dele, no mundo ao nosso redor. Mas assim que você começa a se aproximar de Deus e a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele, os seus sentidos espirituais vão se aguçando e você fica mais sensível à realidade do outro mundo. A presença de Deus em sua vida se manifesta de uma forma mais real e constante. Então a verdade dele se torna inevitável. Você passa a perceber a grandeza de Deus e ter a convicção da sua existência, e é aí que nasce aquela sensação de um respeito maior pelo Criador. Deus não é imperdoável como a lei da gravidade, mas é muito mais real e deve ser levado muito mais a sério do que ela. E o cristão verdadeiro é aquele que tem certeza da existência do seu Deus. Ele nem pensa em duvidar dessa verdade. A sua fé pode vacilar, suas convicções podem enfraquecer, mas ele sabe que nada disso afeta o seu Deus. Deus não deixa de existir porque alguém não acredita nele, e ele não fica mais fraco porque alguém deixa de ter fé nele. Como aquela simples frase de para-choque de caminhão: Deus sem você ainda é Deus, mas o que você é sem ele? A grandeza de Deus não muda por sua causa, mas você muda por causa dele. E muda mais ainda quando você se une a ele. Foi por isso que Jesus pediu por nós a Deus em João 17:21, falando que eles sejam um em nós, como o Senhor Pai é um em mim e eu em ti. Ele queria que nós estivéssemos sempre unidos com ele, como ele estava unido sempre com o Pai, como ele está sempre unido com o Pai. Quando nós nos unimos com Jesus, quando estamos nele e ele em nós, então todo o nosso corpo e mente são renovados com o seu Espírito. Por isso ele pediu em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O galho sozinho não pode produzir fruto se não estiver conectado à árvore. Eu sou a árvore e vocês os galhos. Então, a nossa percepção de Deus, a nossa fé nele, a nossa convicção da sua realidade estão diretamente ligados ao quanto vivemos perto dele. Quando eu falo essas coisas, já imagino as pessoas pensando: mas esse negócio de ficar sempre pensando em Deus e falando de Deus, vivendo com Deus, é muito igrejeiro demais para mim, é muita religião demais. Mas quem pensa assim só está atestando que não tem nenhum relacionamento com Deus. Até o cristão mais tosco reconhece a necessidade de se aproximar de Deus. Pode não conseguir, pode achar difícil, mas sabe que precisa. E esse é o primeiro passo para estar perto de Deus, é querer estar.
Porque quem não sente nenhuma falta de Deus, ou está muito cheio de si mesmo e um dia vai ficar totalmente vazio, porque ninguém se completa sozinho, ou então não tem nenhuma parte com Deus, não é de Deus. Porque nós cristãos verdadeiros sabemos que nesse mundo existem aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Jesus deixou isso bem claro, lá no Evangelho de João, capítulo 8, de 41 a 44, quando os líderes religiosos da sua época disseram: temos um Pai que é Deus. E aí Jesus respondeu: se Deus fosse o seu Pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, mas vocês pertencem ao seu pai, o diabo. Por isso é que querem me matar, porque ele foi homicida desde o princípio e nele não há verdade. Esses homens não sentiam necessidade de Deus. Eles estavam felizes com a sua religião, com o domínio espiritual que exerciam sobre as pessoas e gostavam de ter uma lei para seguir e exigir que os outros seguissem. Foi por isso também que lá em Marcos 2, 16 e 17, quando esses mesmos líderes religiosos perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come e bebe com os pecadores, Jesus ouviu e respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nessa hora, os líderes religiosos devem ter pensado que Jesus estava elogiando eles, chamando eles de justos, mas não. Eles não eram justos, Jesus sabia disso. Eles só se achavam justos, estavam cheios da sua própria justiça, do seu próprio conceito do que é certo e de como ser certo. Eles não estavam interessados em ter parte com Deus, eles não precisavam de Deus, já tinham a sua religião toda bem definida no sistema de trocas, sacrifício por pecados, ofertas, cerimônias, e deveriam apresentar e cumprir rituais e satisfazer o sistema religioso. E Jesus esfregou isso na cara deles, lá em Marcos 7, 6, quando diz: bem que o profeta Isaías falou de vocês, que são um povo hipócrita, que me ama com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E a sua certeza de Deus, o seu desejo por Deus, o seu amor por Ele, deve ser algo sincero e verdadeiro, que vem do seu coração, não da sua boca. Não adianta nada oferecer sacrifício, fazer penitência, apresentar ofertas, rituais, cerimônias, se o seu coração não estiver perto de Deus. Ele não quer sua apresentação formal, ele quer o seu amor. Quer que você o deseje, sinta a necessidade dele, deixe que ele te preencha com o seu Espírito Santo e habite dentro do seu corpo. Deus quer te possuir. Ah, mas aí é demais, eu não quero ficar possuído por Deus. Tudo bem, eu sei que essa frase ficou um pouco impressionante. Dá aquela impressão que o sujeito fica possuído, sai por aí pregando, gritando, com uma Bíblia na mão. Mas se você assistiu a minha última live, permaneça no seu chamado, vai saber que Deus tem um chamado para cada pessoa aqui nessa terra e que Ele criou cada um de nós para um propósito. E tudo o que Ele quer é que você deixe Ele te usar. Se entregue nas mãos dEle e deixe Ele fazer o que Ele quer fazer de você. Eu dei o exemplo da caixa de ferramentas. Se Deus te fez um serrote, não se preocupe, Ele não vai te usar para pregar nenhum prego. Ele te fez por um propósito, mas sem estar unido a Deus, dificilmente Ele vai conseguir realizar o propósito dele para a sua vida. E você também não vai conseguir realizar esse propósito que Ele tem para você. O mais provável é que você acabe tentando achar algum outro propósito para si mesmo e pode até acabar se desviando totalmente do que Deus tem planejado para você. E você pode ter certeza que o que Ele escolheu é melhor. Quando você se unir a Ele, o Espírito de Deus vai falar no seu coração e te dar a convicção daquilo que Deus quer na sua vida. Seja qual for o plano dele, você não precisa ter medo desse plano. Por isso a questão de estar em Deus é tão importante. A essência do cristão é estar em Cristo. Ser um Jesus aqui na terra. Ah, mas eu nunca vou conseguir ser como Ele. Claro que não, nem eu. Mas eu me inspiro nele e tento seguir os seus passos.
me desvio muitas vezes e muitas vezes caio, mas Ele é amoroso, me guia com paciência, me leva de volta toda vez, porque Ele sabe que eu quero segui-lo. Eu tenho convicção de que Jesus é o caminho. Foi Ele que disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu quero ir até Deus, eu quero chegar lá, ficar perto dEle. E um detalhe interessante sobre esse versículo que poucas pessoas percebem é que quando Jesus diz que ninguém vai até Deus se não for por meio dele, ele diz: ninguém vem ao Pai. Esse vem significa que ele já está com o Pai. Ou como eu li no começo da live, lá no João 17:21, que eles sejam um em nós como eu e o Senhor, Pai, somos um. Então Jesus está em Deus e Deus nele, e eles são um. E se nós nos unirmos com Jesus, também vamos ser um com Deus. E aí vamos ter a convicção da verdade de Deus, do amor de Deus, e vamos ter aquela fé que todos nós queremos ter, aquela que move montanhas, independente de ser grande ou pequena, porque a fé não precisa ser grande, ela só precisa ser real, verdadeira, como a sua convicção. Ela tem que ser verdadeira e real. Ela não pode ser derrubada por opiniões, por notícias, descobertas científicas, argumentos irrefutáveis da sabedoria humana, novas descobertas arqueológicas, novas comprovações de outras verdades. Não existem outras verdades. Qual é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus em João 18:38, só que ele não ficou para escutar a resposta. Estava tão preocupado em agradar os judeus que saiu rápido. Provavelmente porque queria ter a última palavra, sair deixando uma frase de efeito. Mas eu acabei de ler. O que é a verdade? É Jesus. Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sabe do que está falando, porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todo mundo, de tudo que existe. Então Ele é inquestionável. Se a sua convicção estiver nele, a sua certeza de Deus também vai ser inabalável. Tem uma história de uma jovem que fazia aulas de balé desde criança e queria ser uma bailarina profissional. Treinou muito por anos e anos, queria ter certeza que tinha o que era necessário para ser uma grande bailarina. Então, um dia, quando uma companhia de balé foi até a sua cidade, ela foi ao teatro, atrás do palco, conversar com o chefe da companhia. E ela disse: eu quero ser uma bailarina, mas não sei se tenho talento. O chefe da companhia respondeu: dance para mim. Mas depois de 1 minuto ou 2, ele balançou a cabeça e falou: não, você não tem o que é preciso. Essa jovem voltou para casa arrasada, de coração quebrado, jogou as roupas de balé no armário e nunca mais usou. Ao invés disso, se casou, teve filhos, arranjou um emprego de caixa numa loja. E muitos anos mais tarde, ela foi assistir uma apresentação desse mesmo balé, de volta na cidade dela, e na saída se encontrou com o velho chefe da companhia, que já estava lá com os seus 80 e poucos, e ela lembrou o homem da conversa que eles tiveram, mostrou para ele as fotos dos filhos, de onde ela trabalhava, e aí perguntou: só tem uma coisa que me incomoda, como você viu tão rápido que eu não tinha talento no balé? E ele respondeu: eu nem te observei direito quando você dançou, é isso que eu falo para todas que vêm me procurar. Ela ficou assustada, revoltada e falou: mas isso é imperdoável, você arruinou minha vida, eu podia ter sido uma grande bailarina. Mas ele respondeu: não, eu não acho não, se você tivesse o que é preciso para ser uma bailarina, você não ia dar a menor importância para a minha opinião. E essa é a verdade sobre a sua fé. Ela não tem que ter aprovação dos outros, apoio dos amigos, dos parentes, colegas, nem de qualquer pessoa para poder ser forte. A sua fé não precisa de aprovação para poder acreditar no Deus verdadeiro. Ela não pode ser abalada quando você encontra uma frieza numa pessoa, quando recebe críticas ou encara oposição.
Se ela não resistir às decepções, às falhas, ao desencorajamento, ela não é verdadeira. Eu não estou falando que você não pode vacilar. Isso é irreal. Todos nós somos vulneráveis, falhos, caímos, nos levantamos, porque nós estamos em pé na rocha eterna, Jesus. A fundação da nossa fé é o Deus verdadeiro. O Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Você não precisa de aprovação para seguir a Deus. Não precisa de elogios, de encorajamento. Se depender disso, você não vai ir muito longe. Sua fé tem que estar em Deus. Você tem que estar em Deus. Se você se deixar abater e desistir pelas adversidades, não vai realizar nada de valor. E provavelmente vai acabar não realizando o melhor que Deus tem para você nessa vida. Procure ter uma base firme em Deus, se fortaleça nele, busque ficar sempre perto dele, receber sua orientação, lute para ficar sempre perto, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Uma pessoa que tem sua força extraída de Deus não vai ficar desencorajada, não pode ser derrotada e muito menos persuadida a desistir. Pode cair, mas ela se levanta e continua. Por isso o inimigo de Deus se esforça tanto para te manter longe de Deus. Porque quando você está em Deus e Deus em você, ninguém pode te parar. Nem todas as forças do mal, nem o inferno inteiro vai poder te deter. Em Mateus 16, 18, Jesus disse que os portões do inferno não iriam resistir aos ataques dos verdadeiros cristãos, da verdadeira igreja de Deus. Eles é que têm que ter medo de nós. Não do que nós somos, mas de quem está dentro de nós. O Consércio não coloca medo em ninguém, mas o Jesus que está dentro de mim, esse é o mesmo que diz em Apocalipse 1:18, eu sou o que vivo para sempre, eu tenho as chaves do inferno e da morte. Eu sei que Deus me ama e me sustenta, sei que Ele é forte o bastante e que nunca vai me abandonar. Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Então tenha certeza do seu Deus, não vacile, não fique desencorajado e nem desista com as dificuldades. Se apoie cada dia em Deus e confie no amor dele por você. Permaneça nele e ele vai renovar a sua vida, vai te dar muita alegria. É só você continuar lutando. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.